Olá pessoal, a dica de hoje vai ser duas massas de bolo que eu faço aqui, que eu trabalho no ateliê, que são deliciosas, que é um pandeló de laranja e uma massa de chocolate. São as duas massas que eu trabalho lá no meu ateliê, tá? São massas saborosas, bem práticas e rápidas. Ó, aqui no caso eu já tenho, para o pandeló de laranja, 5 ovos, tá? No caso gemas e claras separadas. Por que eu estou em duas vasilhas? Porque na verdade eu trabalho com duas batedeiras aqui. Então a gente bate massa numa e a clara em outra. Se você só tem uma batedeira em casa, o que você vai fazer? Você vai bater a massa primeiro, vai tirar a massa dessa tigela, passa por uma outra vasilha, lava a tigela e o batedor, bate a clara depois e depois você vai misturar com fermento e as claras em neve. Por que isso? A dona de casa, principalmente, ela tem mania de bater as claras primeiro, para não ter que lavar tudo para bater a massa. Então ela bate as claras e já bate a massa na sequência. A clara, o que acontece com ela? Ela ficando parada, ela volta a ficar líquida, tá? Então quando você vai virar na massa, a metade dela está em neve e a metade está líquida. E isso faz perder volume de massa e leveza de massa. Então o certo é bater a massa primeiro e a clara em neve acabou de bater, já misturar. Tá? Aqui já vai ser mais rápido, porque a gente tem duas batedeiras, eu bato massa em uma. Quando jogar farinha nessa massa, eu já levo essa clara para bater na outra batedeira, tá bom? Bom, aqui eu tenho as 5 gemas. Vou colocar 2 copos de açúcar. Isso aqui é um copo de requeijão, tá? 250 ml. Então, não tem copo de requeijão. Pega esses copos de medida. Na de laranja é 2 de açúcar e 3 de farinha, tá? Ó. E você vê que meus copos são bem caprichados, é bem copo de mãe mesmo. E 250, a mesma medida de copo de suco de laranja, que no caso é 250 ml. Peneirado. A gente vai pôr para bater aqui. Daí ela vai bater mais ou menos uns 5 minutinhos, tá? Até ela ficar bem branquinha. E depois a gente vai colocar, desligar para pôr a farinha. Bom, minhas gemas aqui com açúcar já bateu bastante, tá? Até ficar assim, ó. Bem espumante, tá vendo, ó? Agora, na verdade, aí vocês não vão precisar fazer isso, desligar, tá? Você já chegou nesse ponto, você já pode ir colocando a farinha, tá? E continuando batendo, não precisa desligar a batedeira. Ó, aqui no caso eu já medi 2 copos e vou medir mais um. São 3. Vou deixar no baixo. Ó, como eu falei, os copos são bem caprichados. Ó. E os outros 2 aqui. Ó, agora que eu coloquei a farinha toda, dou uma batidinha aqui do lado, que é para soltar e aumenta a batedeira. Agora ela vai bater mais uns 2, 3 minutinhos, tá? Para aderir toda essa farinha. Bom, já deu tempo aqui suficiente de bater. A gente vai diminuir um pouquinho aqui. Minhas claras em neve já tá batendo lá na minha outra batedeira, tá? Eu joguei a farinha, eu já ligo a outra batedeira. Não posso ligar a outra antes, porque a clara em neve vai bater demais, ela vai ficar muito dura e ela não vai desmanchar na massa, tá? É o tempo suficiente de colocar o fermento aqui e já desligar lá. Ó, agora eu coloco uma colher de sopa bem cheia de fermento. Com a batedeira ligada mesmo, que tem gente que fala que não pode bater fermento, né? Na batedeira, que o bolo não cresce. Tudo é crendice, tá? Se fosse assim, eles não faziam farinha com fermento. Ó, bate rapidinho só para misturar o fermento. E já vou desligar. Bom, nesse ponto aqui, agora eu vou pegar só minhas claras em neve e vou misturar.
certo? Aquilo que eu já expliquei. Em casa, você só tem uma batedeira, o que você vai fazer? Você vai jogar, agora que você vai tirar isso aqui, vai bater as claras de neve. Aqui, como eu já tenho, eu já posso jogar o fermento agora e colocar as claras, mas no caso de uma batedeira só. Aqui, como eu já tenho duas, ó, minha clara em neve já está batida, tá vendo? É bem rapidinho. E vou misturar os dois. Nessa tigela aqui dá para misturar, tá? Não precisa passar para outra, não. Se for uma batedeira, no começo eu tinha, que eu trabalhava em casa, né, não tinha ateliê, eu sempre tive uma planetária e a batedeira comum. Na comum, você já pode até pôr essa clara para bater desde o comecinho da massa. Por quê? Ela demora muito mais tempo, né? A planetária tem uma potência maior, o tipo de batedor também bate muito mais rápido. A batedeira comum leva mais tempo, você já pode ir batendo desde o começo. Agora, ó, com a ajuda do fouet, a gente vai misturar. Algumas pessoas falam, né? Ah, tem que jogar a massa por cima da clara, que não sei o que. Gente, olha, massa de bolo é mão, tá? Não tem jeito. Às vezes a pessoa não tem mão, ela pode por cima, por baixo, e a massa nunca dá certo. Ó. O importante é usar o fouet, tá? Porque o fouet faz o mesmo processo da batedeira. Vai criar ar nessa massa, a massa vai ficar mais leve. Essa receita aqui, que eu tô dando para vocês, ela vai ser para uma assadeira 35, ou uma assadeira número 3, ou duas 25, que é o que eu vou fazer aqui, né? Um bolo desse 25, você serve aí de 25 a 30 pessoas. Eu gosto de falar mais que é para 20 a 25, né? Servindo até 30. Mas assim, essas 30 é aquela fatia bem reguladinha e uma fatia para cada um. Se alguém quiser repetir, vai ser meio difícil. Então por isso que eu prefiro falar que é para 20, 25. Ó, só misturar tudo direitinho. Aqui no caso ela já está pronta. Ó, como eu expliquei, aqui atrás eu tenho uma assadeira 35, tá? E uma assadeira número 3. Essa receita é para essas duas formas aqui. Na assadeira 30, que é um pouquinho menor, se ela for alta assim, até dá. Agora, se for baixa, como essas 25, já não dá. Por quê? Ela vai transbordar e vai pingar no seu forno e vai queimar essa massa que está transbordando, tá? Ela tem que ser, for alta, dá. Ó, agora, aqui outra dica que eu vou dar para vocês, ó. Maçadeira de fundo falso e maçadeira de fundo fixo. A de fundo fixo, a gente vai pegar e vai usar uma folha de papel, tá? Pode ser folha de sulfite, papel alumínio, papel de seda, qualquer papel. Recorta aqui no tamanho da forma, não ponha do lado, porque se você colocar do lado, vai criar pregas aqui e vai entrar dentro da massa e vai estragar a nossa massa. Vai pôr só no fundo. E eu não unto as minhas formas. Por quê? Eu trabalho sempre com aros. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Tá vendo? Eu trabalho, meus bolos são todos montados aqui nesses aros. Então o que que acontece? Ó, eu tenho um aro exatamente do tamanho da minha assadeira. Se eu untar a lateral dessa forma ou untar ela toda, quando a gente tira esse bolo do forno, o que que acontece? Isso é com qualquer bolo. Você tira do forno, o bolo geralmente encolhe, né? Na hora que ele está esfriando, ele desgruda aqui e encolhe. Se você não untar, a massa fica exatamente do tamanho da assadeira e aí eu posso cortar e usar no meu aro. Se ela diminuir, eu vou ser obrigado a ter um pedacinho de massa para emendar, tá? Então essa aqui é uma dica bem legal. E não precisa nem passar manteiga, nada no papel. Algumas pessoas falam para passar manteiga no papel. Não tem necessidade. Depois eu vou desenformar e vocês vão ver que dá certinho, tá? Fundo falso, a mesma coisa. Não precisa passar nada, eu vou só passar uma faca embaixo e vai sair ela inteirinha. Então eu vou usar uma forma de cada. Ó, e vou dividir aqui a olho mesmo. Se você quiser fazer uma coisa mais precisa, você pode pesar as assadeiras e dividir. Só que eu assim, olha, eu nunca ponho tudo numa e tudo na outra. Porque às vezes a massa em cima está um pouquinho mais leve, embaixo está mais pesada. Então eu vou dividindo aos poucos, tá?
raspar tudo direitinho. Aí a gente vai falar sobre forno. Gente, forno é muito complicado a gente falar sobre forno, porque é aquele velho ditado, né? Forno e marido, cada um sabe o que tem em casa. Então, às vezes a gente fala, meia hora, mas o meu forno ele é muito forte. Então, às vezes eu tenho que usar, às vezes, a porta um pouquinho aberta, ou senão ele é muito devagar. Então, vai depender muito. Mas geralmente uma massa dessa aqui é 30 minutos, tá? De 30 a 40 mais ou menos. Ó, você tá vendo como fica uma massa bonita? E é assim, esse pandeló ele é muito bom, porque apesar dele ser bem fofinho, ele não é aquele pandeló que se quebra à toa. Então dá para cortar, trabalhar bem com ele nos bolos. Ó. Agora aqui é só levar pro forno. A gente vai levar. E na sequência depois já mostra de chocolate e depois a gente mostra ele já assado. Você que já me conhece, conhece o meu trabalho e sabe como eu gosto de trabalhar com amor e com carinho, entre lá no site www.cursodobellini.com.br, veja as minhas dicas toda semana dando uma receita diferente para você e agora também com a novidade do meu curso online, aonde você vai poder fazer, além de vir aqui no ateliê comer, você também vai fazer na sua casa, você pode até ganhar um dinheirinho extra com as receitas deliciosas que eu estou dando lá nesse curso. Aproveite essa oportunidade. Bom, enquanto a minha massa de pandeló de laranja está lá assando, eu já vou bater a minha de chocolate, tá? Aqui a de chocolate são 7 ovos, o mesmo esquema. Gema de um lado, clara de outro. E o processo é o mesmo. A hora que eu colocar a farinha aqui, a gente vai ligar essa clara aqui também. Aqui, junto com essa gema, eu vou colocar meia xícara de margarina, no caso derretida, com meia xícara de óleo. Então o que eu faço? Primeiro eu ponho a margarina e derreto. Daí depois que ela está derretida, eu completo com óleo. Quer dizer, mesmo que ela ficar um pouco abaixo, um pouco acima da metade, não tem problema. O importante é ter uma xícara inteira. Vou ter aqui 2 copos de requeijão ou de 250 ml de farinha e 2 de açúcar. Aqui eu tenho o chocolate, no caso aqui eu trabalho com chocolate 50%, né? Cacau. Você pode trabalhar com 32%, eu não aconselho a trabalhar com achocolatados, porque além da massa ficar muito clara, ela vai ficar mais doce, que eles já são com açúcar, né? Ó, 30 segundinhos aqui, já derrete, ó, tá vendo? Deu um pouquinho a mais do que meio. É aquilo que eu falei, não tem problema nenhum, a gente vai completar com óleo. Ó, coloco o açúcar, já tem 2 copos. A minha margarina e óleo e vou levar para bater. Isso aqui vai bater até criar um creminho. Enquanto ela bate, eu vou preparar o meu chocolate, tá? No caso aqui, no meu chocolate, eu tenho 3/4 de chocolate de um copo. E eu preciso colocar leite quente nele, tá? Não precisa ser fervendo, mas tem que ser morno, quente, porque o chocolate não desmancha em leite frio. Então meu leite aqui já está aquecido. Ó, eu coloco um pouquinho e vou desmanchando esse chocolate. E vou completar a mesma coisa que a margarina. Vou colocando o leite até completar o copo todinho. Ó. Bom, ó, já bateu meus 4, 5 minutinhos aqui, ó. Vou desligar só para mostrar para vocês. Tá vendo? Ela tem que ficar bem cremosa, tá? Não precisa desligar a batedeira, você pode continuar direto, só põe no volume número 1 para não ficar espirrando muito chocolate em você, tá? Vai tudo na sequência agora. Coloco o chocolate. E agora eu vou começar a acrescentar a farinha. Os 2 copos de farinha. Enquanto isso eu vou bater minhas claras lá na outra batedeira. Vou diminuir minha batedeira para o 1. E vou colocar meu fermento. Uma colher de sopa bem cheia. Deixa eu misturar um pouquinho.
Vou aumentar novamente, só para misturar bem esse fermento. Ó, pronto. Agora eu vou tirar daqui. Vou soltar essa massinha que fica grudada aqui em volta. E agora eu vou pegar minhas claras em neve e vou misturar com fouet, como eu fiz no pandeló de laranja. O processo é todo igualzinho. A única diferença é que esse aqui vai óleo, né, e margarina. Ó. A quantidade é a mesma. A única diferença dessa para de laranja é que essa aqui já cabe numa assadeira 30. Tá? Ela rende pouquinha coisa menos, porque como é uma massa já amanteigada, ela cresce bastante, mas depois ela abaixa um pouquinho, tá? Mas ela também fica bem fofinha para fazer bolos deliciosos com ela. Ó, tá vendo como aqui são 7 claras? Vamos misturar um pouquinho primeiro. Depois a gente põe o restinho que ficou ali. Aqui no de laranja são 5 ovos, né? Aqui são 7, então o volume de clara é maior. Não esquecendo que essa clara não pode bater demais, tá? Se ela bater, ela fica muito dura, ela não desmancha na massa e fica cheio de pelotinho branco na hora que você vai cortar esse bolo. Não esquecendo também, gente, quem tem só uma batedeira, bate a massa primeiro, tá? Tira a massa da tigela, depois bate a clara, e aí você mistura a clara e o fermento junto com a massa. No caso, tendo duas, bate a clara em uma e a massa na outra, daí põe o fermento, desliga e só misturar. Olha que massa bonita. Bonita, gostosa e bem prática, né? Ó, misturei bem. Vamos dividir em duas formas, como eu já expliquei, uma com papel, que é fundo fixo, e a outra, como é fundo falso, vai sem nada. Vou colocar um pouquinho aqui, mais um pouco aqui. Ó. Vamos ver se está as duas bem. Aqui um pouquinho mais. Ó, deixa eu mostrar uma outra dica para vocês. Quando a gente raspa aqui a tigela, mas fica um pouco de massa sem bater direito, sem misturar com a clara. Ela fica até num tom mais escuro, tá vendo? Então, eu gosto de pôr ela aqui, mas depois que eu ponho, eu pego o fio e dou uma misturadinha. Por quê? O que acontece se eu deixar essa massa que não tá com clara aqui no meio? Na hora que eu colocar meu palito, pra ver se tá assado, geralmente põe bem no meio. Ela estando mais grossa, ela vai demorar para assar. Então você vai ficar enfiando o palito e isso aqui vai sempre deixar o palito sujo. Tá? Então a massa às vezes já está assada, mas aqui no meio não, por causa dessa massa aqui não está bem misturada. Então eu gosto sempre de dar uma misturadinha. E agora a gente vai levar para o forno e daqui a pouco a gente vai voltar com as 4 massas tudo assadinha para mostrar para vocês. Bom, pessoal, ó, já assei as massas. Na verdade, essa aqui eu já tinha assado, essas 4, tá? E essa aqui já acabou enquanto eu batia de chocolate tudo, essa aqui já assou, tá? Só que essa aqui tá quente, não dá para desenformar, então a gente vai desenformar essas aqui só para mostrar para vocês
pelo menos uma de cada desenformada. Ó, tá vendo que eu falei para vocês que ela não desgruda da forma, ó, tá? Não precisa passar nada. Agora eu só passo uma faquinha aqui. Essa aqui, essas aqui foram assadas em fundo falso, que eu tenho bastante assadeira de fundo falso. Ó, empurra aqui, ó, ela solta todinha. Ó. No caso da fundo fixo, na hora que você virar, ela vai estar com o papel aqui. Você vai fazer o quê? Vai puxar o papel, tá? Agora essa aqui não, essa aqui a gente tem que passar uma faquinha. Ó. Ela sai inteirinha, tá vendo, ó? Tá? E é o que eu falei, ó, é uma massa bem fofinha, tá vendo? Ó, uma massa bem fofa, mas não é uma massa, um pandeló que se quebra à toa, né? E agora a gente vai soltar de chocolate. É o mesmo esquema. Ó, às vezes eu não passo nem faca, ó, só de empurrar, ó, ela solta, ó. Tá? Só quando às vezes ela assa um pouquinho demais, que às vezes ela chega queimada, ela fica muito grudada, tem que passar a faca, ó. No caso, ó, nem faca eu vou usar, ó. Vou soltando as bordas primeiro. Ó. No meio é bom a gente passar uma faquinha, que isso aqui vai grudar um pouquinho. Ó. Tá? Saiu tudo inteirinho. Bom, então essa aqui foi a dica, né, dessa semana e das massas. E agora que vocês aprenderam a fazer duas massas deliciosas e bem saborosas, que tal você comprar um curso com 10 tipos de bolos que eu faço aqui no Ateliê de Bolos Bellini. São bolos assim deliciosos, que a maioria deles é tudo com essas duas massas. Vão ser 10 bolos de mousse misto, dominó, bolo xadrez, torta tentação, torta de limão, torta holandesa. São as minhas 10 receitas mais especiais que eu tenho aqui no Ateliê de Bolos Bellini. Daí é só você entrar no site, que você vai ver como que você vai poder adquirir esse curso, tá? E daí é só começar a fazer para sua família, para ganhar um dinheirinho extra, vai ser muito legal.